Shalom a todos, que a graça e a paz do Eterno Santo de Israel seja com todos. Meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo para poder analisar, estudar e poder conferir junto com a Escritura Sagrada, né, as verdades que estão contidas nesse livro. Eu não vou me demorar muito porque eu tenho pouco tempo para gravar, tá? Desculpa aí, eu estava muito tempo sem fazer vídeo no canal. Eu sei que não é também tanto tempo assim, é que eu não sou como os outros canais que gostam de fazer vídeo toda semana, né, que edita, que faz alguma coisa, que pede like ou que coloca apoia-se, porque eu acredito que a palavra de Deus não pode ser trabalhada como um empreendimento nesse sentido, para eu cobrar ou vender ou fazer propaganda de like, etc, etc. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui também nem para alcançar tantas pessoas assim, eu estou aqui para que os escolhidos do Eterno possam alcançar, ter acesso, né, à palavra de Deus mediante a ação do Espírito. Então, se for para alcançar 10 pessoas, vai ser 10 pessoas, se for uma pessoa, vai ser uma pessoa. Enfim, eu não estou visando quantidade, mas qualidade do material, tá? E é o que eu quero passar. Então eu já vou adiantar que o tema ao qual a gente vai estudar vai ser sobre a verdadeira adoração que é dirigida a Elohim, ao Deus de Yeshua HaMashiach. E de quebra eu vou falar que o porquê eu mudei de ideia. Eu descobri na Escritura que só existe um único Deus. Isso já tem tempo, mas é a primeira vez que eu vou falar desse tema. Não vou fazer um estudo assim tão grande, sabe? De uma hora, não vou fazer isso. Porque esse estudo é direcionado às pessoas que querem pregar a verdadeira adoração. Então eu vou no foco, eu vou na sauda do problema, porque muitas pessoas entendem que realmente não existe uma trindade, né, que só existe um único Deus, como diz no Shema Israel, o Eterno Elohim é um único Deus, como diz lá em Tiago, crês tu que Deus é um só, pois bem, os demônios também creem e estremecem, como Yeshua HaMashiach diz em João 17, versículo 3, né, que reconheço a ti ao único Deus e a Jesus a quem enviaste, Yeshua. Então a Bíblia está repleta de mensagens de um Deus único, não trino, não de diversos deuses, e as pessoas às vezes quando saem desse engodo, dessa mentira, desse engano, caem em um outro engano que na minha opinião ainda é pior, que é a questão do unicismo, compreende? Quando Yeshua por muitas das vezes fala que não veio fazer a vontade dele próprio, mas a vontade do Pai dele que o enviou, né? Yeshua não pode ser mentiroso, ele não é homem para que minta, compreende? Ele também disse em João 8 que na vossa lei testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e ele testemunha de si e o Pai testemunha dele, logo o testemunho dele é válido. Então nós temos também a lei de Deus, os 10 mandamentos, onde o primeiro mandamento da lei diz o quê? Não terá outros deuses diante de mim. Então, de forma plena, clara, contextualizada, né, não há possibilidade de ter vários deuses, mas um único Deus, que é o Deus de Israel, né, e o povo de Israel, os discípulos e Yeshua, eles fizeram questão de testemunhar e pregar perante Deus ao mundo, né? Só que, por fato de algumas pessoas entenderem que Yeshua recebeu a adoração, porque existem alguns versos que dizem que ele foi adorado, contudo eu já vou adiantar que aqueles versos quando fala de adorar é no sentido de veneração, né, no sentido de reverência, né, de respeito, assim como na carta à igreja de Filadélfia, o Eterno diz que farei com todos prostrem aos seus pés e adorem. Ou seja, a adoração também passada para a igreja ali é no mesmo sentido, nunca ao mesmo nível da adoração que nós prestamos ao Eterno e único Elohim, Deus de Yeshua. Por isso que ele fala na mesma carta, ao que vencer, né, se sentará no trono do meu Deus, receberá o nome do meu santo Deus e também o meu novo nome, porque Yeshua também, como um bom servo, como um bom filho de Deus, receberá o seu galardão pela sua obra, pelo seu trabalho. Na carta ao livro de Hebreus, no capítulo 1, diz que Yeshua ele foi separado, foi ungido, escolhido perante os seus companheiros. Confira, leia. Sabe, por isso Deus lhe ungiu, lhe escolheu, porque ele amava a iniquidade e queria o que era certo, o que era santo. Por isso que o livro de Hebreus também fala, pois a qual dos anjos o Eterno chamou meu filho. Então ele explica o porquê ele deu essa função a Yeshua HaMashiach e constitui uma autoridade onde ele pede que todos os anjos o adorem. Nesse sentido de respeito e autoridade, porque ele é um Elohim, compreende?
ele é um juiz, uma autoridade constituída pelo Eterno. Mas quem é maior? É óbvio que é quem dá a autoridade e não quem recebe a autoridade. Compreende? Então, Yeshua HaMashiach, né, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Compreende? Pelos séculos dos séculos. Então, ele é o Rei da Glória constituído. Filipenses vem dizer que esse Rei constituído, ele se despiu de sua glória para poder fazer semelhante ao homem, conservo de Deus em sua missão. Mesmo tendo forma de Deus, Elohim, autoridade, não usurpou, preste atenção, não usurpou ser igual a Deus. Então não coloque Yeshua HaMashiach, que você chama de Jesus, como usurpador, porque essa função é de Ha-Satã. Por isso que ele propôs a Yeshua para que o adore, compreende? E em troca disso ofereceu os reinos desse mundo, riquezas, e Yeshua diz exatamente assim, né? Para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Só prestará culto a Yud-Ve Vav-He, não a Yeshua HaMashiach. Do contrário, Yeshua HaMashiach dizia, a mim é o meu Pai, mas ele não faz isso em momento nenhum, porque ele não usurpa jamais ser igual a Deus. Coisa que Satanás no Éden disse para Eva, coma do fruto, porque seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, ciência das trevas mais luz, é uma união. Coisa que Satanás também pensou em Isaías, capítulo 14, verso 12 em diante, como caíste, estrela do céu, filha da alva, tu que amostrava as nações, né? Tu dizias no teu coração, subirei estrela do céu, mais alto, e sentarei no trono do Altíssimo e serei o quê? Semelhante a ele. Então ele usurpa ser igual a Deus, posição que ele não tem. Compreende? Ele não tem. Yeshua não faz isso em momento nenhum. Então eu convido aos irmãos agora a abrirem a Bíblia em Apocalipse 19, verso 10 e perceberem, né, que o anjo que nega a adoração ali do próprio João, eu sei que vocês vão se assustar, vão pasmar, eu vou reproduzir aqui o que eu descobri. E se vocês discordarem de mim, podem dar uma explicação superior, uma explicação melhor, demonstre que eu estou errado e eu terei o maior prazer em conferir e se eu tiver errado mudar de opinião, porque eu não me envergonho de pensar, tá? Mas o que diz o texto aqui em Apocalipse 19:10, que é muito usado e não é explicado. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu, dos teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu sei que um anjo aqui, naturalmente, acaba falando na terceira pessoa, pois bem, era uma situação comum entre os judeus, entre o povo de Deus, até nós às vezes utilizamos isso quando a gente fala para o nosso filho, olha, o papai vai te pegar, hein? Compreende? Se você fizer isso, nós vamos ter um corretivo. Eu já ouvi muito isso. Então, às vezes, o pai fala na terceira pessoa, porém ele se refere a ele mesmo. Aqui é um outro exemplo, igual a gente fala lá do Consolador, e quando vier o Espírito da Verdade, a gente sabe que o Espírito da Verdade é o Espírito que procede do Pai, com Yeshua HaMashiach, e ambos vêm fazer morada no nosso coração. Então é só um exemplo de que pode sim ser usado na terceira pessoa para falar dele mesmo, dentro da Escritura. Só que o mais interessante é que esse anjo ao qual João menciona aqui, tá? Que ele se prostra e ele diz, ó, não faz isso, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus, pois o testemunho de Jesus é a essência da adoração. Em outras palavras, em outras traduções, é o espírito de profecia. Muitos estão explicando isso aqui a livros externos, fora da Bíblia, ou aplica a Sentinela, Livro dos Mormons e várias outras situações. Contudo, aqui está falando do testemunho do Filho de Deus, que não adorou a si mesmo, não usurpou ser igual a Cristo, mas ele dirigiu toda a adoração ao Pai, porque o Pai é maior do que ele. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz que quando o último inimigo ser destruído da morte, o próprio Yeshua, ao qual lá no livro de Hebreus a gente viu que Deus o constituiu herdeiro de tudo e transformou Elohim, compreende a autoridade? O próprio Deus ao qual deu tudo isso a ele, é óbvio que não se inclui como objeto de servidão para ele, compreende? Pois ele sujeitou tudo a Cristo.
Então, quando Cristo terminar a obra, terminar o período milenial do seu reino ali, ele devolverá ao Pai toda essa autoridade e majestade. Mas nós sabemos que o Pai vai o constituir herdeiro de tudo e rei, sacerdote, não só ele, mas os santos, como está também no capítulo 2 de Apocalipse. Eu quero que vocês confiram, por isso eu não vou dar tudo mastigado. No capítulo 2 de Apocalipse, onde diz: ao vencedor receberá autoridade semelhante ao que eu recebi do meu Pai. Eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo para gravar, por isso que eu estou correndo. Então, a igreja, os santos também receberão autoridade, assim como Cristo recebeu, tá, de Yahweh, compreende? E é óbvio que os santos não estão ali para serem adorados, né, no sentido de prestação de culto e não reverência. Se é que vocês estão me entendendo. Então a gente vai descobrir agora que esse anjo aqui que nega a adoração é o próprio Yeshua HaMashiach. Vamos para o primeiro capítulo de Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, lemos assim: revelação de Jesus Cristo, que deu-lhe Deus para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem ocorrer. No original, mais próximo disso, diz que essa revelação é de Yahweh, que Yahushua e Yeshua recebe, tá? Porque ele precisa receber de Deus. Em detalhe, no Apocalipse, Yeshua já está glorificado, porque ele sobe, pega o livro selado com 7 selos, pega do ancião de dias, como está lá em Daniel 7, compreende? Então, que Elohim supremo é esse que precisa de revelação de um outro Deus? Reflita, porque ele é um Elohim, mas ele não é o próprio Pai, único que merece culto, prestação de culto, ao qual ele é intermediário entre ele e nós, para que nós voltamos à reconciliação para com Deus, mediante o seu trabalho sumo sacerdotal. Então aqui, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né, foi enviada pelo seu anjo e notificou o seu servo. Quando diz ele, né, enviou pelo seu anjo, na verdade, não está falando de Yeshua, o pronome ele, mas do Pai, ele enviou pelo seu anjo. Que anjo é esse? Yeshua HaMashiach, e testifica quem? A João. Pô, Márcio, você forçou uma barra aqui tremenda agora, não é isso que o texto está falando? Pô, brincadeira, né? Eu sei que vocês pensaram isso, tá? Porque todo mundo pensou isso quando eu falei. Só que o interessante, João, né, ele recebe a revelação no contexto, você vai ter que ler verso por verso. Ele recebe a revelação do próprio Yeshua, não de outro, não de outro. Nas próprias Bíblias, eu espero que você tenha uma Bíblia muito bem grifada, muito bem acentuada, muito bem pontuada e muito bem destacada. Nas próprias Bíblias diz assim, ó, no verso 9, Jesus aparece para João na ilha de Patmos. Da mesma forma que Yeshua, né, teve um encontro pessoal com Paulo para explicar a doutrina e disse: por que você me persegue? E explica a doutrina para ele. Ele também tem um encontro pessoal com João, compreende? E assim que ele diz: quando vier o Espírito da verdade, julgará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto ouviu e assim anunciará. Yeshua HaMashiach anuncia tudo que o Eterno fala para ele, que o seu Pai, o seu Deus fala para ele. Compreende? Então aqui, olha a palavra de João e não do Márcio. Se você não acredita em mim, meu irmão, minha irmã, eu espero que você acredite em João. Eu, João, irmão vosso e companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Yeshua, Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro. Algumas traduções dizem até que ele foi tocado nas costas. Então ele olha para ver quem o tocou. Então ele vê um homem semelhante ao homem. Eu vou continuar aqui. Diz: escreve no livro tudo que vês, envia às 7 igrejas. Então aqui a gente já identifica que o mensageiro das 7 igrejas, ou seja, o anjo das 7 igrejas, é o próprio João. Vale frisar, porque a gente vai precisar dessa informação lá na frente. A igreja, vocês sabem quem são as 7 igrejas, então vou pular de Éfeso a Laodiceia, né? Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. A revelação começa aqui. Quem que está falando com João? É um anjo qualquer ou é uma pessoa peculiar? Um anjo especial, o anjo do Senhor, né? O Filho de Deus.
E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Essa descrição também está em Filipenses, quando ele se despiu da sua glória e se tornou semelhante a um conservo, né, entre muitos irmãos, que é Yeshua HaMashiach, semelhante a um homem, Jesus Cristo, homem. Então ele fala, vestido de uma roupa talar, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça como os cabelos eram brancos como lã branca, como neve, seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. A descrição aqui é clara, tá? Que é Yeshua HaMashiach, mesma descrição dada em Daniel 7, do encontro do ancião com o ancião de dias, onde ele recebe o livro e toda a informação. O que eu quero falar aqui, mais direto agora? Quando João tem essa revelação, o que ele diz? Quando vi, eu caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, o que vivo, fui morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Só Yeshua HaMashiach tem essas chaves. Só Yeshua HaMashiach, porque ele recebeu a autoridade do Pai. Escreve, pois, essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. Em outras palavras, as coisas do presente, porque profecia do tempo do profeta para frente, as coisas, né, que são, que ele vê, e que vão acontecer, futuras. Compreende? Então, ele vê isso. Agora, Márcio, até agora eu estou encafifado, eu não tenho certeza do que você está falando. Uma pessoa, para tentar me refutar nesse tema, depois que eu descobri essa situação, ela me questionou com um verso que está em Apocalipse 22. Veja, essa revelação começa em Apocalipse 1, que é uma revelação mesmo, e fecha com chave de ouro em Apocalipse capítulo 22. E a gente vai ver essa questão nesse momento. Em Apocalipse 22, no verso 16, perdão, lemos assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A pessoa viu? Não te falei? Aquele anjo lá do capítulo 1 foi o anjo enviado por Jesus, não era o próprio Jesus. Gente, nós já vimos a revelação de João, que diz que quem tocou, quem chegou, quem ele viu, quem conversou com ele foi Yeshua. Apocalipse nada mais é do que Yeshua conversando com João, lhe dando revelação, e ele começa a ver as coisas do diálogo entre os dois. Tal ponto que quando aparece uma pessoa que não é Yeshua na visão, ele explica, olha, por exemplo, lá em Apocalipse 17 ou 8, quando ele fala, ó, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e eles pegaram das trombetas de Deus, então ele explica um anjo qualquer, compreende? Mas lá na revelação do diálogo de Yeshua, né, ele explica que quem ele vê, quem toca, quem fala com ele, quem ele reverencia, ele diz, opa, tocou nele, levanta, eu sou aquele que vive, morreu e ressuscitou, é Yeshua HaMashiach, que é o agente direto daquele diálogo ali. Não foi um monólogo, não foi simplesmente uma visão, foi um encontro. Jesus aparece para João e revela a mensagem. Então aqui eu expliquei a pessoa, o mensageiro aqui, ou seja, o anjo, porque anjo é mensageiro, né? O anjo aqui que testificou as 7 igrejas, quem foi? Foi João. E João, por sua vez, escreveu as epístolas e enviou aos mensageiros de cada igreja, de Éfeso a Laodiceia. Então outros mensageiros tomaram essa postura. Cada igreja tinha um enviado, um mensageiro para notificar as coisas ao qual João as testificou. Da mesma forma, Yeshua HaMashiach, recebendo do Eterno toda essa revelação, ele testifica a João e diz, guarda as coisas que tu vês, as que são e as que hão de acontecer. É Yeshua que fala isso. Como o verso do questionamento da pessoa foi isolado, que é o verso 16, eu convidei a pessoa a ler o próprio capítulo 22. Bastava, né, ela voltar alguns versículos para ver que quem fala com João é o próprio Yeshua, porque aqui há uma repetição do que acontece no primeiro verso que a gente analisou de Apocalipse 19:10, quando ele diz que eu caí em seus pés para adorá-lo, e ele me disse, não façais isso, porque eu sou conservo seu e dos teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus, né?
porque ele veio aqui na terra como homem, testemunhou, morreu e ressuscitou com um corpo glorificado, subiu aos céus, voltou, deu revelação a Shaul, e aqui ele deu revelação a Yohanan, João. Então, é dito aqui, ó, nas suas admoestações e promessas finais, né? Ele diz assim, ó, e disse-me, alguém disse para ele, quando ele fala disse-me, é porque alguém disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, teu Deus, dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Ele está repetindo o que foi falado no capítulo 1, né? E ele diz aqui agora, ó, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Só que no verso 8, lembra o que a gente viu lá no capítulo 1, João explicando, eu, João, foi quem viu essas coisas. Aqui há uma repetição completa. Entende, amados? Então João fala aqui, ó, eu, João, presta atenção, confira na escritura e leia junto comigo. Eu, João, sou quem ouvi e vi essas coisas. E quanto às que vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Ou seja, ele se prostrou à pessoa que o revelou para adorá-lo. Compreende? A gente vê muitos pregando isso, dizendo que esse anjo rejeitou, mostra só lá no verso 10 de Apocalipse 19, né? Dá uma outra explicação, não traz os textos paralelos, porque assim como Lucas, Mateus, João, Marcos complementam a outro Apocalipse, também faz isso. E aqui, ó, ele fala, mas ele me disse, após ele se prostrar para adorar, né? Olha, não façais isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos profetas, os que guardam a palavra de Deus que está nesse livro. Adora somente a Deus. Aqui ele é muito direto. Está querendo dizer que eu sou como você que guarda as palavras desse livro. Adora somente Elohim. Não foi isso que Cristo, né, que Yeshua ensinou em João 17, versículo 3? Que reconheçam a ti, ó único Deus, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Não é assim que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6, onde diz, por mais que hajam muitos deuses, né, e de fato há, para nós quem, corpo apostólico, né, hebraico, hebreu, ele fala, só há um único Deus, o Pai, e um só Senhor, e Yeshua HaMashiach. Compreende? Então isso é muito conclusivo. Chega aqui, ele me diz, ó o que ele fala aqui, não faz isso, né? Porque eu sou conservo teu, dos que guardam a palavra de Deus, e desse livro adora a Deus. No verso 10, João fala, disse-me ele ainda, o mesmo anjo, irmãos, o mesmo anjo, Baruch Hashem Adonai, glória ao Elohim, ao que ele fala aqui, disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Verso 11, que o injusto faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda maior, e quem é santo, santifique-se ainda mais. Né? Verso 12, ele conclui e assume quem ele é. Eis que venho sem demora, está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar a cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Nós já sabemos que não são cachorros, são pastores que pregam mentira, que enganam o povo, que vivem do dízimo do povo de maneira infiel às escrituras, tá? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, tá? Assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Aí vem a revelação. Que esse anjo que falou essas coisas enviou o seu anjo, que é João, para testificar as 7 igrejas do Apocalipse, de Éfaso a Laodiceia. Compreende? Então perceba que a adoração que está sendo ensinada para vocês no sistema, me perdoem por dizer isso, eu estou falando com muito carinho e é difícil alguém vir a falar isso em rede, né, pública, né? A doutrina ao qual estão passando para vocês não é uma doutrina bíblica.
A adoração que Yeshua recebeu é diferente, pesquisem, é diferente da adoração que Elohim de Yeshua recebe. Compreende? Por isso ele diz, assim, ao que vencer se assentará no trono do meu Deus, receberá o nome do meu Deus, e em Deus não há sombra de mudança ou variação, e então o nome dele é eterno. Compreende? E Yeshua, como ele teve a sua obra e receberá, como todos também recebeu o galardão, ele recebe um novo nome de uma excelência ainda maior. Se você for ler lá em Miqueias, capítulo 5, Miqueias, capítulo 5, você vai ver que aquele que vem de Belém, vem na excelência do nome do Senhor, ele é o servo de Deus, fiel. E ali está falando de quem? Yeshua HaMashiach. Então, para a gente não contradizer o primeiro mandamento da lei que diz, não há outros deuses diante de mim, então não pode ser não pode ser mais de um, perdão, é um apenas, não pode ser dois, não pode ser três. Por isso que ele diz que o Pai é maior do que eu. Aí há quem diga, não, mas Yeshua falou em João 10 que eu e o Pai somos apenas um, e os fariseus pegaram pedras, para apedrejá-lo. Compreende? Então, ele é o próprio Deus, porque ele chega para Tomé e diz, por que procuras o Pai? Eu não estou aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Yeshua, amados, é a impressa imagem do Deus vivo. Imagem e semelhança, assim como Sete era de Adão, assim como a criação do homem é de Deus. Yeshua é a perfeita imagem e semelhança do Deus vivo. Quem vê Yeshua, vê o Deus vivo. Quem não diz que ele é, mas quem o vê, vê o Pai. Compreende? Então há uma distinção muito clara aí. Sabe aquele filho que é a cara do pai? Então, eu também tive essa dádiva de Deus disso acontecer. Depois eu posso postar a foto e mostrar para vocês. É nesse sentido que o texto está falando. O filho que é semelhante ao pai em imagem. E não só a imagem, mas Yeshua herdou o seu caráter. Por isso que ele veio, esteve morto. E uma das coisas que não pode acontecer com Deus é morrer. Porque se Deus morrer, ele teve por um momento uma interrupção de 3 dias e meio. Compreende? Então, Yeshua, ele é alguém distinto de seu pai. Por isso que ele faz intermediação, mediador, entre um ponto e outro, entre o homem caído e o Deus vivo. E assim, uma religação, religião, e não essas várias religiões que nós vemos aí com vários nomes, querendo ocupar o lugar do povo santo separado de Deus para essa missão, querendo ocupar o lugar de Yeshua, construções de pedra que não subirão. Compreende? Isso é muito profundo. Então, quando a gente analisa esse texto, Yeshua nega a adoração quando ela é de uma forma que só deveria ser ao Supremo Elohim, seu Pai, que é uma prestação de culto. Ele não usurpa em nenhum momento o lugar que é do seu próprio Deus. Pelo contrário, ele em testemunho nos ensina a adorá-lo com o seu exemplo. Tem uma música que fala sobre isso, que diz: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus, oh me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus, ele é a essência da adoração, o exemplo da adoração, o testemunho que está no espírito de profecia, que está contido na Torá, na lei, nos profetas. Compreende? E é esse testemunho que nós, você e eu, devemos alcançar em adorar um só Deus, não 3 pessoas coeternas, distintas, que existem pelos séculos dos séculos, estão ali. Não existe hierarquia em 3 pessoas iguais, coeternas e distintas. Então está contra a palavra. Quando diz que não há outros deuses diante de mim, e quando diz que aquele que sujeitou todas as coisas, Yeshua, 1 Coríntios 15, 22 em diante, é óbvio que ele não está sujeito, porque quem é maior? Quem dá autoridade ou quem recebe? É óbvio que é quem dá a autoridade. E Yeshua HaMashiach, como um filho fiel, ele foi fiel em todo momento, fidedigno a esse testemunho. E conclui dizendo: eis que venho sem demora, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras.
Que a graça e a paz do Eterno Santo de Israel seja contigo. Analise ponto por ponto que foi falado aqui, tá? E perceba que a adoração em questão de prestação de culto só pode ser o Elohim Supremo, Deus de Yeshua HaMashiach, seu Pai, seu Deus e meu Deus. Compreende? É isso que a Escritura ensina de Gênesis a Apocalipse. Porque o que você me responderia quando Yeshua fala, né? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas daquele a quem me enviou. Quando no livro de Isaías 45 diz que eu sou o Senhor Deus e fora de mim não há outro. Como conciliar a questão do trinitarianismo e a questão do unicismo, quando diz que eles todos são uma pessoa só? Nós sabemos que o Espírito de Santidade procede de Deus, assim como em Pentecostes. Então, quando Yeshua vem fazer morada, o que ele diz? Para a gente finalizar com chave de ouro: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu e o Pai viemos e faremos morada. Permita que o único Deus vivo faça morada na sua vida e que seja o único a receber a sua adoração e a sua prestação de culto, né? O seu relacionar mediante ao único caminho, verdade e vida, Yeshua, o Messias. O caminho é estreito e você, como um bom servo do Eterno, espero que possa conferir ponto por ponto, assim como os bereanos faziam, tendo 2 pesos e 2 medidas. Por favor, comentem sobre esse vídeo com carinho, com amor, e se caso eu tiver errado, apontem uma explicação superior, melhor, para que eu possa conferir como um bereano também e vir aqui novamente me desculpar, tá? E poder me retratar com vocês e passar a seguir a verdade, porque nenhuma parte da Escritura se perderá por uma inteira, intensa e sistemática investigação. Que a graça e a paz do Eterno Santo de Israel seja com todos. Shalom, shalom.